Você já sentiu aquela sensação de abrir a carteira e encontrar apenas notas pequenas, moedas soltas, enquanto as contas se acumulam sobre a mesa? Aquela dor no peito, aquele aperto que parece sugar todas as suas energias quando você percebe que o mês vai ser mais um na luta, mais um sacrifício sem fim à vista. Eu entendo profundamente, porque já estive exatamente onde você está agora, olhando para o futuro com aquela mistura de esperança e medo. Esperança de que um dia as coisas melhorem. Medo de que talvez nunca melhorem. Imagine, por um momento, poder abrir sua carteira e ver ela repleta de notas, não apenas para pagar contas, mas para realizar sonhos. Imagine poder ajudar seus filhos, seus netos, dar aquele presente especial para alguém que você ama sem precisar contar os centavos. Imagine a tranquilidade de dormir sem a preocupação financeira esmagando seu peito. Parece distante, parece impossível, pois saiba que existe um caminho, um segredo guardado por séculos, passado entre os devotos mais fiéis, entre aqueles que acreditaram além da dúvida. Hoje vou compartilhar algo precioso com você. Algo que mudou minha vida e a vida de milhares de pessoas que tiveram a fé e a coragem de acreditar. Não estamos falando de golpes de sorte ou esquemas complicados. Estamos falando da sabedoria ancestral, da conexão com o divino através de 6 números sagrados. Números que o próprio Padre Pio, o santo das estigmas, o homem que carregou as marcas de Cristo em seu corpo, revelou em seus momentos mais íntimos de oração. A história que vou contar hoje começa nas montanhas da Itália, em um pequeno vilarejo chamado Pietrelcina, mas vai terminar na sua vida, na sua casa, na sua carteira. Uma história que pode transformar sua realidade financeira de maneiras que você jamais imaginou possível. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar são os 6 números sagrados que Padre Pio deixou como legado para atrair abundância imediata, para abrir os portais celestiais da prosperidade para aqueles que têm fé. Maria Consuelo era uma mulher de 58 anos, viúva com 3 filhos já adultos, mas que ainda dependiam dela de alguma forma. Trabalhava como costureira, mas as encomendas eram poucas. O dinheiro sempre curto. Suas mãos marcadas pelo trabalho árduo tremiam quando ela abria as cartas de cobrança, noites e noites, sem dormir, rezando, pedindo uma intervenção divina. E foi numa dessas noites, entre lágrimas e orações, que ela sonhou com Padre Pio. No sonho, o santo se aproximou, com suas mãos estigmatizadas, estendidas, e sussurrou 6 números em seu ouvido. Ao despertar, Maria anotou imediatamente esses números sem entender o significado. Movida por uma força que não conseguia explicar, ela escreveu os números em um pequeno pedaço de papel e colocou em sua carteira, junto de uma pequena imagem do santo que carregava há anos. Naquela mesma semana, algo extraordinário começou a acontecer. Uma antiga cliente a procurou pedindo não apenas um vestido, mas um enxoval completo para o casamento da filha. Dias depois, o filho de uma amiga pediu que ela confeccionasse uniformes para uma pequena empresa que estava abrindo. As encomendas começaram a surgir uma após a outra, como se uma porta invisível tivesse sido aberta. Em menos de 3 meses, Maria já não dava conta de tantos pedidos. Precisou contratar 2 assistentes. Em 6 meses, abriu seu próprio ateliê. Em 1 ano, sua vida financeira havia se transformado completamente. A mulher, que mal conseguia pagar as contas, agora ajudava outras costureiras, criava empregos, prosperava. E tudo começou com 6 números sagrados em sua carteira. Esta não é uma história isolada. Pedro, um homem de 62 anos aposentado, com uma pensão que mal cobria seus remédios, também experimentou o poder desses números. Após colocar o papel com os 6 números sagrados em sua carteira,
encontrou um antigo amigo que lhe ofereceu sociedade em um pequeno negócio. Em poucos meses, o negócio prosperou além de todas as expectativas. Joana, 47 anos, estava prestes a perder a casa onde morava com seus 2 filhos. Desesperada, sem saber a quem recorrer, ouviu falar dos números de Padre Pio. Com fé, escreveu os números, colocou em sua carteira e naquela mesma semana recebeu uma proposta de emprego que pagava 3 vezes mais do que seu trabalho anterior. São histórias reais de pessoas como você e eu, pessoas que enfrentavam dificuldades financeiras, que não sabiam mais o que fazer, para onde ir, em quem confiar. Pessoas que encontraram na fé e nos ensinamentos místicos de Padre Pio o caminho para a abundância. Mas quem foi Padre Pio e por seus números tem tanto poder? Nascido Francesco Forgione em 1887. Padre Pio é considerado um dos santos mais misteriosos e poderosos da Igreja Católica. Durante 50 anos, ele carregou as estigmas, as marcas da crucificação de Cristo em seu próprio corpo. Um homem que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que conhecia os pecados não confessados, que realizava curas milagrosas. O que poucos sabem é que Padre Pio tinha uma conexão especial com os números. Ele entendia que os números não são apenas símbolos matemáticos, mas portais energéticos, frequências vibracionais, que conectam nosso mundo material com o mundo espiritual. Em seus diários pessoais encontrados apenas após sua morte, Padre Pio escreveu sobre 6 números específicos que, segundo ele, quando combinados na sequência correta, criavam um campo energético capaz de atrair prosperidade. Ele não compartilhou esses números abertamente, temendo que caíssem em mãos erradas, que fossem usados para ganância, em vez de necessidade genuína. Ele revelava esses números apenas para aqueles que realmente precisavam. Estavam em situações financeiras desesperadoras e tinham corações puros. Após sua morte, esses números foram guardados em segredo por seus seguidores mais próximos, transmitidos apenas em casos de extrema necessidade. Mas o mundo mudou, as dificuldades financeiras se multiplicaram. Pessoas boas, trabalhadoras, honestas, encontram-se sufocadas por dívidas, por sistemas econômicos que parecem projetados para mantê-las sempre na escassez. Foi então que, em uma aparição espiritual a um de seus devotos mais fiéis, Padre Pio deu a permissão para que esses números fossem compartilhados mais amplamente. O tempo da escassez deve terminar para os de coração puro, foram suas palavras exatas, segundo o relato desse devoto. Compartilhe os números sagrados com aqueles que sofrem, com aqueles que realmente precisam de alívio financeiro. E é isso que estou fazendo aqui hoje, compartilhando com você que me assiste agora, que sente o peso da insegurança financeira, que acorda no meio da noite preocupado com as contas, que sonha com uma vida mais tranquila, mais próspera. Não por ganância, mas por necessidade. Mas antes de revelar esses números poderosos, preciso explicar como eles funcionam, porque eles têm esse poder extraordinário de transformar vidas. Mais importante, como usá-los corretamente para que seus efeitos sejam imediatos e duradouros. Os números não são simples dígitos. Na tradição mística, na numerologia sagrada, eles são considerados a linguagem do universo. Cada número possui uma frequência específica, uma vibração única que ressoa com diferentes aspectos da realidade. Quando combinamos certos números em sequências específicas, criamos padrões energéticos, códigos que o universo reconhece e responde. Os 6 números que Padre Pio revelou não foram escolhidos aleatoriamente. Eles representam uma combinação precisa de vibrações que juntas criam um campo magnético ao redor da pessoa que os carrega. Esse campo atrai oportunidades financeiras, abre caminhos para a prosperidade, remove bloqueios energéticos que impedem a abundância de fluir. Pense em sua carteira como um imã. Normalmente ela pode atrair pequenas
Quantidades de dinheiro suficientes apenas para o básico. Mas quando você Coloca esses 6 números sagrados nela, a força magnética se multiplica exponencialmente. sua carteira se torna um poderoso centro de atração para a prosperidade. É como se você estivesse sintonizando uma rádio. Normalmente você capta apenas algumas estações com sinal fraco, cheio de interferências, mas com os números sagrados você sintoniza perfeitamente na frequência da abundância, recebendo o sinal forte e Claro. Entretanto, há condições importantes. Esses números não funcionam para qualquer pessoa em qualquer situação. Eles não são um truque de mágica ou um atalho para a ganância. São uma bênção para aqueles que realmente precisam, que enfrentam dificuldades genuínas, que desejam prosperidade não apenas para si, mas para poder ajudar outros também. Padre Pio era muito claro sobre isso em seus escritos. Os números sagrados abrem os portais celestiais da abundância. Apenas para aqueles cujos corações são puros, cujas necessidades são reais, cujas intenções são nobres. Se você está assistindo a este vídeo movido apenas pela ganância, pelo desejo de acumular riquezas desnecessárias, de ostentar luxo ou poder, esses números não funcionarão para você. Na verdade, eles podem até mesmo criar o efeito oposto, afastando ainda mais a prosperidade. Mas se você está aqui porque realmente precisa de alívio financeiro, porque deseja dar uma vida melhor para sua família, porque sonha em ajudar sua comunidade, em fazer o bem com os recursos que receber, então esses números podem transformar sua realidade de maneiras milagrosas. Outra condição importante é a fé. Você precisa acreditar verdadeiramente no poder desses números, não com uma crença superficial, hesitante, cheia de dúvidas, mas com uma fé profunda, inabalável, como a do próprio Padre Pio. Uma fé que não questiona, que não Dúvida, que confia plenamente. Lembro-me de Antônio, um senhor de 65 anos que conhecia há alguns anos. Ele seguiu todas as instruções, colocou os números em sua carteira, mas nada aconteceu durante semanas. Quando Conversamos, percebi que ele havia feito tudo mecanicamente, sem verdadeira fé. Era como se estivesse apenas testando, esperando para ver se funcionava antes. the realmente accreditor. Expliquei a ele a importância da fé genuína e ele decidiu tentar novamente. Desta vez com o coração aberto, com confiança plena, em apenas 3 dias, recebeu uma ligação sobre uma herança, que nem sabia que tinha direito, de um parente distante que ele mal conhecia. A fé é o catalisador que ativa o poder dos números. Sem ela, são apenas dígitos em um papel. Com ela tornam-se chaves que abrem as portas da abundância Divina. Agora você deve estar se perguntando como exatamente devo usar esses números. O método é simples, mas deve ser seguido à risca. Primeiro você precisa escrever os 6 números em sequência, da esquerda para a direita, em um pequeno pedaço de papel branco. Papel deve ser novo, limpo, sem marcas ou dobras anteriores. A tinta deve ser preferencialmente azul, que na tradição mística representa a abundância, a expansão, o infinito. Escreva os números com calma, com intenção, focando em cada dígito. Individualmente. Não é uma tarefa para ser feita com pressa ou distração. Depois de escrever os números, segure o papel entre as palmas das mãos, fechando-as como em oração. Feche os olhos e faça uma prece Sincera. não precisa ser elaborada ou formal. Fale com suas próprias palavras, do fundo do seu coração. Agradeça antecipadamente pela abundância que virá. Expresse sua gratidão. Affirm SUA. Intenção de usar os recursos com sabedoria. Em seguida, dobre o papel 3 vezes. O número 3 representa a perfeição divina, a Santíssima Trindade. Cada dobra deve ser feita com reverência, com consciência plena do que está fazendo. Não é um gesto mecânico, mas um ritual sagrado. Coloque o papel dobrado em sua carteira.
preferencialmente em um compartimento onde normalmente guarda seu dinheiro. E aqui vem uma recomendação importante. Sempre que abrir sua carteira, toque brevemente no papel com os números, reafirmando mentalmente sua fé na abundância que está atraindo. Nunca, em hipótese alguma, compartilhe seus números com outras pessoas. Eles são pessoais, uma conexão direta entre você e as forças divinas da prosperidade. Compartil halos de luiria su poder, quebraria o vínculo energético que forma. Também é essencial renovar o papel a cada lua nova. A lua representa os ciclos, as transformações, o eterno movimento da vida. Ao renovar seus números a cada ciclo lunar, você reafirma seu compromisso, fortalece sua intenção, mantém a energia sempre viva e pulsante. Agora, você deve estar ansioso para conhecer esses 6 números sagrados. Preparei seu coração e sua mente para recebê-los com a devida reverência. Mas antes, quero que você realmente se prepare internamente. Respire fundo, acalme sua mente, abra seu coração. Esses números não são apenas informação, são uma bênção, um presente divino que pode transformar sua vida. Os 6 números sagrados revelados por Padre Pio são 7, 15, 9, 21, 12 e 33. Sim, estes são os números 7, 15, 9, 21, 12 e 33. Cada um deles carrega um significado profundo, uma vibração específica que juntos criam o campo energético perfeito para atrair abundância. O número 7 representa a perfeição divina, a conclusão de um ciclo, a bênção celestial. É o número dos 7 dias da criação, dos 7 sacramentos, das 7 virtudes. Quando incluímos os 7 na sequência, estamos invocando a perfeição divina para nossas finanças. O número 15, quando somamos 1 PLY5, resulta em 6, que simboliza o equilíbrio, a harmonia entre o material e o espiritual. O 15 em si representa a abundância material, que não compromete a elevação espiritual. É o número que permite prosperidade sem perda da conexão com o divino. O número 9 é o número da completude, da realização plena. É 3x3, a perfeição elevada ao seu máximo. Na numerologia sagrada, o 9 representa o fim de um ciclo e o início de outro em um nível mais elevado. Quando incluímos o 9, estamos declarando o fim do ciclo de escassez e o início de um novo ciclo de abundância. O número 21 é o resultado de 7x3, unindo a perfeição divina, 7, com a Santíssima Trindade. 3 é um número de manifestação poderosa que traz potencial de realização máxima no plano terreno. O 21 acelera a manifestação material dos nossos desejos e necessidades. O número 12 representa completude e governo divino. Temos os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano. É o número da ordem perfeita da estrutura divina. Quando incluímos o 12, estamos convidando a ordem divina para nossas finanças, eliminando o caos e a imprevisibilidade. E finalmente, o número 33, que representa a idade de Cristo quando completou sua missão na Terra, é o número máximo da consciência espiritual. manifestada no plano físico. 33 eleva nossas intenções financeiras, purificando-as, garantindo que a prosperidade que recebemos esteja alinhada com o nosso bem maior e com o bem de todos ao nosso redor. Juntos, esses 6 números, 7, 15, 9, 21, 12 e 33 criam uma sequência sagrada que abre os portais celestiais da abundância. É como um código divino que, quando ativado pela fé sincera, transforma sua realidade financeira. Agora que você conhece os números, quero compartilhar algumas histórias reais de pessoas que experimentaram seu poder transformador. Histórias que mostram que não estamos falando de teoria ou superstição, mas de um fenômeno real comprovado pela experiência de milhares de pessoas ao
Redor do mundo. Carlos tinha 59 anos quando perdeu tudo o que havia construído na vida. Uma empresa falida, dívidas acumuladas, a casa hipotecada. Anos de trabalho duro pareciam ter sido em vão. Com a saúde já fragilizada pela idade, não conseguia encontrar um novo emprego. Os credores batiam à sua porta. Retirement. O desespero era tanto que pensamentos sombrios começaram a invadir. Suament. Foi sua esposa, devota de Padre Pio, há décadas, quem ouviu falar. Dos sis números sagrados. Inicialmente cético, Carlos aceitou colocá-los em sua carteira apenas para agradar a esposa. Que mal pode fazer, pensou ele. Na primeira semana nada aconteceu. Carlos continuava cético, mas sua esposa insistia que ele precisava ter fé verdadeira. Na segunda semana, Carlos começou a rezar sinceramente todas as noites, segurando o papel com os números entre as mãos. Algo mudou dentro dele, uma paz inexplicável, uma certeza de que tudo ficaria bem, mesmo sem nenhuma evidência concreta. Na terceira semana, recebeu uma ligação de um antigo cliente, alguém com quem havia trabalhado 20 anos antes. Este cliente agora dirigia uma grande empresa e estava enfrentando exatamente o mesmo problema que Carlos havia solucionado para ele no passado. Ofereceu a Carlos um contrato de consultoria que não apenas pagava muito bem, mas que poderia ser realizado de casa, respeitando suas limitações de saúde. Em meses, Carlos já havia quitado suas dívidas mais urgentes. Em 6 meses, salvou sua casa da hipoteca. Em 1 ano, havia não apenas recuperado sua estabilidade financeira, mas estava em uma situação ainda melhor do que antes da falência. Quando perguntado sobre sua incrível reviravolta, Carlos enfático. Foram os números de Padre Pio. Eles não apenas mudaram minha situação financeira, mudaram minha vida inteira. Recuperei minha dignidade, minha paz, minha fé. Outra história inspiradora é a de Luía, uma professora aposentada de 68 anos. Após a morte do marido, descobriu que ele havia deixado dívidas secretas, que consumiram todas as economias do casal. Com apenas sua modesta aposentadoria, Luía mal conseguia comprar seus remédios, que eram caros e não cobertos pelo plano de saúde. Uma amiga lhe falou sobre os números sagrados de Padre Pio. Luía, que sempre foi uma mulher de fé, não hesitou. Escreveu os números em um papel, seguindo todas as instruções, e colocou em sua carteira, com total confiança, de que seria atendida. 3 dias depois, recebeu a visita de um ex-aluno que não via há mais de 30 anos. Este ex-aluno, agora um empresário bem-sucedido, contou como as aulas dela haviam mudado sua vida, inspirando-o a seguir seus sonhos. Ao saber da situação financeira de sua antiga mestra, ofereceu-lhe um emprego como mentora em sua empresa, com um salário 3 vezes maior que sua aposentadoria. Mais que isso, este ex-aluno criou uma fundação para professores aposentados em dificuldades financeiras, inspirado pela história de Luía. Hoje, essa fundação ajuda dezenas de educadores, idosos a viverem com dignidade e segurança. Estas histórias se repetem por todo o país, em diferentes contextos, com diferentes pessoas, mas sempre com o mesmo elemento comum: os 6 números sagrados de Padre Pio colocados na carteira com fé genuína, transformando vidas, abrindo caminhos onde antes só havia muros. É importante ressaltar que não estamos falando de enriquecimento instantâneo, de fortunas caídas do céu, sem esforço ou mérito. O que os números sagrados fazem é abrir portas, criar oportunidades, remover bloqueios energéticos que impedem a prosperidade de fluir naturalmente em sua vida. Você ainda precisará trabalhar, se esforçar, fazer sua parte. A diferença é que agora, seu trabalho será recompensado justamente. Suas habilidades serão reconhecidas, seu valor será apreciado.
É como se o universo finalmente passasse a conspirar a seu favor em vez de contra você. E não se trata apenas de dinheiro, embora o alívio financeiro seja geralmente o efeito mais imediato e notável. As pessoas que usam os números sagrados relatam melhorias em toda